Bom dia! E hoje nós continuamos o livro de Eclesiástico do capítulo 8 ao capítulo 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, com as tuas palavras de vida eterna, tuas palavras que nos santificam, que nos instruem. Obrigada, Senhor, que possamos escutar essas palavras, nos deixar ser tocadas e cada dia mais fazer a vontade de Deus. Amém. Vigilância nas relações sociais. Capítulo 8. Não disputes com o homem poderoso, para que não caias em suas mãos. Não tenhas desavença com o rico, para não acontecer que ele te mova um processo. Pois o ouro e a prata perderam muitos, e o poder deles chega até transviar o coração de um rei. Não tenhas desavença com um grande falador, e não amontoes lenha em sua fogueira. Não convivas com um homem mal educado, para não acontecer que ele fala mal de teus antepassados. Não desprezes um homem que renuncia ao pecado, não lhe dirijas censuras, lembra-te de que todos merecemos o castigo. Não desprezes um ancião, pois alguns dentre nós também envelheceremos. Não te alegres com a morte de teu inimigo, pois sabes que todos morreremos e não queremos que com isso se regozijem. Exemplo dos sábios. Não desprezes o que contarem os velhos sábios, mas entretém-te com suas palavras, pois é com eles que aprenderás a sabedoria, os ensinamentos da inteligência e a arte de servir irrepreensivelmente aos poderosos. Não desprezes os ensinamentos dos anciãos, pois eles o aprenderam com seus pais. Estudarás com eles o conhecimento e a arte de responder com oportunidade. Não acendas as tições dos pecadores, repreendendo-os, para não acontecer que te queimes nas chamas dos seus pecados. Não resistas perante o insolente, porque ele não arme ciladas suas palavras. Não emprestes dinheiro a alguém mais poderoso do que tu, pois, se lhe emprestares, considera-o perdido. Não prestes fiança a outro além de tuas posses, pois, se o fizeres, considera-te na obrigação de pagá-la. Não julgues o procedimento de um juiz, pois ele julga conforme a equidade. Não enveredes por um caminho como um audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre ti seus delitos, pois ele só age segundo o seu capricho, e por causa de sua loucura perecerás com ele. Não tenhas desavença com o homem irracível, não vás para o deserto com o audacioso, porque para ele nada vale o sangue, e ele te destruirá quando te achares sem socorro. Não deliberes com loucos, pois só amo o que lhes agrada. Nada resolvas perante um estranho, pois não sabes o que ele pode imaginar. Não abra seu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade e, além disso, ultrajes. Capítulo 9. Atitude com respeito às mulheres. Não tenhas ciúme da mulher que repousa no teu seio, para que ela não a pregue contra ti a malícia que lhe houveres ensinado. Não entregues tua alma ao domínio de tua mulher, para que ela não usurpe tua moridade e fiques humilhado. Não lances os olhares para uma mulher leviana, para que não caias em suas ciladas. Não frequentes assiduamente uma dançarina e não lhes dê atenção, para que não pereças por causa de seus encantos. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha causar tua ruína. Nunca te entregue às prostitutas, para que não te percas com os teus haveres. Não lance os olhos daqui e dali para as ruas da cidade, não vagueies pelo caminho. Desvia os olhos da mulher elegante, não te fites com insistência uma beleza desconhecida. Muitos pereceram por causa da beleza feminina, e por causa dela inflama-se o fogo do desejo. Toda mulher que se entrega à devassidão é como um esterco que se pisa na estrada. Muitos, por haver admirado uma beleza desconhecida, foram condenados, pois a conversa dela queima como fogo. Nunca te sentes ao lado de uma estrangeira, não te ponhas à mesa com ela. Não a provoques a beber vinho, para não acontecer que teu coração por ela se apaixone e que pelo preço de teu sangue caias na perdição. Amigo de longas datas. Não abandones um velho amigo, pois o novo não valerá. Vinho novo, aminho novo, e quando envelhece, quem o beberás com gosto? Relações sociais. Não invejes a glória nem a riqueza do pecador, pois não sabes qual será a sua ruína. Não sintas prazer com a violência dos injustos, sabe que o ímpio desagrada a Deus até na habitação dos mortos.
Afasta-te do homem que tem o poder de matar, e assim não saberás o que é temer a morte. Mas, se dele se aproximares, cuide em não cometer nenhuma falta, para não acontecer que ele tire a tua vida. Sabe que a morte está próxima, porque andas em meio de armadilhas, e no meio das armas de inimigos encolerizados. Tudo quanto possível, desconfia de quem se aproxima, e aconselha-te com os sábios e os prudentes. Que os teus convivas sejam virtuosos, põe tua glória no temor de Deus. Que o pensamento de Deus ocupe o teu espírito, e os preceitos do Altíssimo sejam a tua conversa. É pela obra de suas mãos que o artista conquista a estima, e o príncipe do povo pela sabedoria de seus discursos, e os anciãos pela prudência de suas palavras. Um grande falador é coisa terrível na cidade. O homem de conversas imprudentes torna-se odioso. Capítulo 10. Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Tal o governador da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele lhe suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus, e ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. Valor do homem. Não te recordes nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. O orgulho é abominável a Deus e aos homens, e toda a iniquidade das nações provoca horror. Um reino passa de um povo a outro por causa das injustiças, dos ultrajes e de fraudes diversas. Não há mais criminoso do que a avareza, de que se orgulha que é terra e cinza? Nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua alma. Vivo ainda, despojou-se de suas próprias entranhas. A duração de todo poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico. O médico atalha um breve mal-estar. Assim, um que hoje é rei, amanhã morrerá. Quando o homem está morto, tem por herança serpentes, bichos e vermes. O início do orgulho num homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que em ele se compraz será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Eis porque o Senhor desonrou as assembleias dos maus e os destruiu para sempre. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos e em lugar deles fez sentar homens pacíficos. Deus fez secar as raízes das nações arrogantes e implantou os humildes entre as mesmas nações. O Senhor destruiu as terras das nações e as arruinou até os alicerces. Destruiu muitas delas e exterminou-as. Apagou a sua lembrança de sobre a terra. Deus apaga a memória dos orgulhosos, enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. O orgulho não foi criado para os homens, nem a cólera para o sexo feminino. A raça do homem que teme a Deus será honrada, será desonrado aquele que desprezar os preceitos do Senhor. Entre os seus irmãos, a homenagem é feita para aqueles que os governam. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor. Rico, nobre ou pobre, sua glória é o temor do Senhor. Não desprezes o homem justo, ainda que pobre. Não enalteças um pecador, ainda que rico. O grande, o justo e o poderoso recebem homenagens, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Homens livres serão súditos de um escravo sensato. Repreendido o homem prudente e bem-educado não murmura, e o ignorante não será honrado. Não te orgulhes do trabalho que fazes, não sejas indolente no tempo da adversidade. Mais vale o trabalho e a abundância do que o jactancioso que não tem pão. Meu filho, conserva a tua alma na doçura e dá-lhe a honra que merece. Aquele que peca contra si mesmo, quem o justificará? Quem devolverá a honra a quem desonrou sua vida? Um pobre é honrado pelo seu conhecimento e temor a Deus, a quem o é por causa de suas riquezas. Mas quanta glória teria se fosse rico, aquele que é honrado mesmo sendo pobre, mas o que se gloria de sua riqueza acautela-se para não se tornar pobre. Capítulo 11. Juízos temerários e juízo divino. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seus alados,
O que produz, entretanto, é o que é de a mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém que se não pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estarem bem informado, e quando tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondes antes de ter ouvido, não interrompas ninguém no meio do seu discurso. Não indagues as coisas que não te dizem respeito, não te assentes com os maus para julgar. Meu filho, não empreendas coisa em demasia, porque, se adquirires riquezas, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderá abrangê-los. Se te antecipares, não te sairá bem deles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, que o olhar de Deus considera com benevolência, e ele o tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficarão surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontra a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Neles reside a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criadas com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal, envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, e que ao morrer tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isso seja sempre o assunto de tuas conversas, e envelhece praticando os mandamentos. Não prestes atenção ao que fazem os pecadores, põe tua confiança em Deus e limita-te ao que fazes. É com efeito coisa falsa aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto. Não digas: de que preciso eu? Que tenho a esperar doravante? Não digas tampouco: eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro? No dia feliz não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz. Pois no dia da morte é fácil para Deus, dar a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Cautela com estranhos. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. Transformado o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centena basta para acender uma grande fogueira, um só rebanho é causa de múltiplos morticínios, e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Das entradas em tua casa ao estrangeiro, ele aí suscita uma discórdia que te derrubará, e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Capítulo 12. Fazer o bem. Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faz o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, senão dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem preserva no mal e não dá esmolas, porque o Altíssimo tem horror dos pecadores, e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom e não auxilies o pecador. Faz o bem ao homem humilde e nada des ao ímpio. Impede que se lhes dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios.
Guardar-se dos inimigos. O amigo não se conhece durante a prosperidade e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando o homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso, sê vigilante e previne-te contra ele. Não estabeleças junto de ti, nem ele se assente à tua direita, para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento, e que, reconhecendo enfim a veracidade das minhas palavras, te sintas ferido pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra e de todos os que se aproximam das feras? Assim acontece com aquele que priva com o malvado e que se acha envolvido nos pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas se vieres a fraquejar, não mais poderá conter-se. O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas se tiver oportunidade, será insaciável de teu sangue. Se a desgraça te ferir, hás de achar em primeiro lugar. Ele tem lágrimas nos olhos, mas fingindo socorrer-te, ele te dará uma rasteira. Abanará a cabeça e baterá palmas, e mudando de semblante, não cessará de cochichar. Capítulo 13. Prudência com os poderosos. Quem toca no betume ficará manchado, e quem trata com o orgulhoso se tornará orgulhoso. Quem se lida com um mais poderoso do que ele, põe sobre os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro será quebrado. O rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. O pobre ofendido guarda silêncio. Enquanto lhe servires, ele te empregará. Quando mais nada tiveres, ele te abandonará. Se tens haveres, ele se banqueteará contigo. Te esgotará e não cuidará de tua sorte. Se lhes for útil, ele te dominará. Com um sorriso, ele te dará esperanças. Com belas palavras te dirá, de que necessitas? Ele te confundirá com seus banquetes, até que te tenha exaurido 2 ou 3 vezes, e por fim zombará de ti, depois vendo-te te abandonará, e abandonará a cabeça escarnecendo de ti. Humilha-te perante Deus, e espera que sua mão execute. Relação com os nobres. Tem cuidado em não te deixares seduzir, para que não caias numa loucura aviltante. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Se um poderoso te chamar, retira-te, e ele será ainda mais levado a insistir. Não sejas importuno para não acontecer que ele se canse de ti, não te afastes muito dele para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas audácia de falar de igual para igual com ele, e não confie em suas longas conversas, pois fazendo-te falar muito, ele te experimentará, e com um sorriso te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará todas as tuas palavras, e não te poupará nem aos maus tratos nem às cadeias. Cuida de ti e presta bem atenção aos teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas, ouvindo tudo isso, encara com um sonho e serás vigilante. Ama a Deus durante toda a tua vida e invoca para a tua salvação. Ricos e pobres. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim todo homem ama o seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa ao seu semelhante. O lobo jamais será amizade com o cordeiro, assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com um pobre? O onagro é a presa do leão no deserto, assim os pobres servem de pasto aos ricos. E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos, o pobre que tropeça é ainda empurrado pelos seus companheiros. Quando o rico é enganado, numerosos são aqueles que o vêm ajudar. Se diz tolices, o apoiam. Quando um pobre enganado, ainda merece censura, e se falar com sabedoria, não leva em consideração. Se fala o rico, todos se calam e glorificam suas palavras até as nuvens. E se fala um pobre, dizem, que homem é este? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada, péssima é a pobreza do mal que se lastima. Integridade. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu acharás dificilmente e com esforço. Capítulo 14. Feliz o homem que não pecou pelas suas palavras e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste
e que não está privado de esperança. Inveja e mesquinhez. Para o homem avarento e cúpido, a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso? Quem acumula injustamente com prejuízo da vida, acumula para outros, e outro há de vir que esbanjará esses bens da devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo, eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele fizer algum bem, é inconscientemente a seu pesar e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau, ele desvia o rosto e despreza a sua alma. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal, não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. Meu filho, se algo tiveres, fazer com isso algum bem a ti mesmo, e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te de que a morte não tarda, e de que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado, pois é a lei desse mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faze bem ao teu amigo, e dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz, e não te deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será outro que deixarás o fruto de teus esforços e de teus trabalhos para ser repartido por sorte? Dá e recebe, e justifica a tua alma. Pratica a justiça antes de tua morte, pois na moradia dos mortos não há de se achar alimento. Toda a carne fenece com a erva, e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Umas nascem e outras caem. Assim nessa raça de carne e sangue, uma geração morre e outra nasce. Tudo é corruptível, acabará por ser destruído, e o artesão morrerá com seu trabalho. Toda obra excelente será aprovada, e seu autor nela achará o orgulho. Felicidade do sábio. Feliz o homem que persevera na justiça, que se exercita na prática da justiça, e que em seu coração pensa no olhar de Deus que tudo vê, que repassa no seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás dela seguindo-lhes as pegadas, e que permanece em suas vias, que olha pelas suas janelas, que escuta a sua porta, que se detém junto à sua casa, e que, enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sob esse abrigo, ele estabelece seus filhos, e ele mesmo residirá debaixo dos seus ramos. Em sua sombra, ele encontra abrigo contra o calor e repousará na sua alegria. E o último capítulo de hoje, o capítulo 15. Aquele que teme a Deus praticará o bem, aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Ele virá ao seu encontro como uma acumulada de honrarias, e ela o receberá como uma esposa virgem. Irá alimentá-lo com o pão da vida e da inteligência, e ela o saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável. Ela o sustentará para que não seja confundido, e os aterá entre seus próximos. Ela lhe abrirá a boca no meio da assembleia, o encherá do espírito de sabedoria e de inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará entre ele um tesouro de alegria e de júbilo, e lhe dará por herança o nome eterno. Os homens insensatos não a alcançarão, mas os homens de bom senso irão ao encontro dela. Os insensatos não a verão, porque ela está longe do orgulho e da fraude. Os mentirosos dela não se recordarão, mas os homens sinceros se acharão com ela, e prosperarão até a visita de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus. O louvor a Deus acompanha a sabedoria, enche a boca fiel e lhe é inspirada pelo dominador. Liberdade do homem em face do pecado. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo, estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus, forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis.
Aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.